You lost your way, and it's safe to say that nothing could keep you here with Olá! me. And Pois it's então, what you na do. continuidade daquelas leituras que eu vim apresentando aqui, de leituras que eu tenho feito, que tem de alguma maneira contribuído aí para minha formação, para minha vida, na última vez eu trouxe uma pequena dica de um texto do Freud, que está no vídeo anterior, falando sobre o início do tratamento. E nesse texto, Freud vai falar do chamado o tratamento de ensaio, né? Aquilo que ele vai dizer que seria uma espécie de um momento prévio à análise propriamente dita, e que mais tarde Lacan iria nomear isso como as entrevistas preliminares. Então, nós falamos muito rapidamente disso, né? Assim, que esse tratamento de ensaio ou as entrevistas preliminares, elas são diferentes da análise propriamente dita, mas ao mesmo tempo elas conservam uma lógica que é a lógica da experiência analítica propriamente dita. Então, se a entrevista preliminar ou o tratamento de ensaio, ele se difere da psicanálise, né, de uma análise propriamente dita, é exatamente porque tem um tempo de passagem, né, do momento em que o sujeito passa, né, desse momento, ou dessa posição das entrevistas preliminares e entra no tratamento propriamente dito, mas, como eu disse, ele conserva, né, naquilo que seria fundamental, que é a associação livre. Então, aquilo que seria a lógica, né, das entrevistas preliminares e que se mantém numa análise, né, ou na análise propriamente dita, a associação livre, né? Então, as entrevistas preliminares ou o tratamento de ensaio seria esse momento prévio à análise propriamente dita, em que duas situações elas são fundamentais. Uma ação primeira, que é o que Freud vai dizer que é uma tentativa de ligar o paciente à pessoa do analista, aquilo que mais tarde a gente vai discutir que tem a ver com a transferência, e um outro momento que também tem a ver com a transferência, mas um outro momento que Freud vai nos chamar a atenção para o diagnóstico diferencial. E mais especificamente ainda, conforme Lacan já nos aponta, o diagnóstico diferencial entre a neurose e a psicose. Então se nós falamos disso, né, desse tratamento de ensaio ou das entrevistas preliminares, como esse tempo prévio à análise propriamente dita, vários autores vêm discutindo isso, vêm discutindo qual que é a função desse tratamento de ensaio, ou qual que é a função das entrevistas preliminares, e eu peguei a sistematização que o Quiné ele traz, o Antônio Quiné traz, a respeito do tratamento de ensaio, e nessa teorização feita pelo Quiné, do tratamento de ensaio, ele vai apresentar uma sistematização lógica, baseada aí, né, dizendo que o tratamento de ensaio ou as entrevistas preliminares, elas teriam basicamente três funções. Uma é de tentar localizar o sintoma, outra de estabelecimento do diagnóstico, e o terceiro seria do estabelecimento da transferência. Como eu disse, há outras tentativas de logicização disso, mas que circulam em torno disso mesmo. O Miller tem uma muito interessante também, que ele vai falar da localização da posição subjetiva, da retificação da posição subjetiva. Nós vamos falar disso depois. Mas nesse momento eu gostaria de destacar uma questão bem interessante no que diz respeito a isso, que está também lá no texto do Freud, né, e que depois o Lacan recupera, que ao falar da primeira função das entrevistas preliminares, que tem a ver, né, como eu disse, com a localização do sintoma, ou como o Quiné vai dizer, né, da função sintomal, né, ou seja, de tentar localizar o sintoma, a gente vai ver o seguinte, que a demanda de análise, ela tem que ser corroborada com a demanda de se desvencilhar de um sintoma. Ou seja, de que na realidade aquilo que justifica receber uma pessoa em análise tem a ver exatamente com a demanda da pessoa em se ver livre do seu sintoma, daquilo que causa nela aí um certo mal-estar, um certo sofrimento. O Lacan, ele lá nos escritos, ele diz inclusive o seguinte, olha, se uma pessoa busca uma análise
querendo se conhecer melhor, eu despacho logo, né? Ele vai dizer isso. Então, assim, a demanda em análise, ela tem que ser corroborada, ou na verdade sustentada, por um desejo do sujeito em se desvencilhar, em estar livre de um sintoma que de alguma maneira lhe causa sofrimento ou lhe causa mal-estar. E a operação analítica, ela vai exatamente um pouco nesse sentido, de quando o sujeito chega com uma queixa a respeito de um mal-estar, a respeito de um sofrimento, a operação, e a gente tem que se lembrar que essa queixa, ela é uma demanda dirigida ou direcionada ao analista. E essa queixa, ela tem que ser transformada em sintoma, porque o analista vai tentar se responder, né, ele vai interrogar exatamente a que esse sintoma responde. Esse sintoma, ele vem, de alguma maneira, respondendo a quê? Que modo de satisfação esse sintoma ele tenta preencher para o sujeito. E além disso, além dessa queixa, né, ela ser transformada em sintoma, mais ainda essa queixa tem que ser transformada em sintoma analítico, que esse que é o ponto de questão. E quando se fala em sintoma analítico, é exatamente que esse sintoma ele deixe de ser uma resposta para o sujeito, porque o sintoma ele é de alguma maneira também uma resposta para esse sujeito, é alguma coisa também que de alguma maneira, embora ele traga mal-estar, ele também traz uma certa satisfação, e por isso que cabe ao analista fazer com que esse sintoma ele se transforme, no lugar de ser uma resposta, ele se transforme em um enigma para o sujeito. Mas um enigma dirigido ao analista como aquilo que Lacan vai dizer, um sujeito suposto saber, que tem a ver com a transferência, que a gente vai falar disso depois. Ou seja, uma suposição de que o analista, ele sabe, e mais ainda, ele sabe fazer de alguma maneira com que o sujeito ele se veja livre desse sintoma. Então tem uma suposição de saber no analista e, de alguma maneira, o analista ele opera a partir dessa suposição de saber. Então por isso que essa queixa, ela sendo transformada em um sintoma, ela tem que ir mais ainda sendo transformada em um sintoma analítico e um sintoma dirigido ao analista, dirigido àquele analista como sujeito suposto saber. Num outro momento, nós vamos falar mais especificamente, eu vou trazer um texto do Freud, dois textos do Freud, que são muito interessantes, que vão falar do sintoma. Um texto do Freud que se chama Os Sentidos do Sintoma, a gente vai fazer um pequeno comentário dele, e um outro do Freud que se chama O Caminho da Formação do Sintoma. Nós vamos então falar muito rapidamente desses dois textos, porque eles, de alguma maneira, aí, né, colaboraram com a minha formação e tem a ver com isso que nós estamos falando, né, de essa primeira função das entrevistas preliminares, que é a função sintomal. Então, no outro momento, falaremos sobre isso, sobre o sintoma propriamente dito, né, para a gente dizer sobre o sentido do sintoma em Freud e sobre o caminho da formação do sintoma também, que é um texto do Freud. Mas, até breve.